Nessa videoaula falaremos sobre inequação exponencial. Bem, então a gente vai começar pela definição do que é que vem a ser uma inequação exponencial. O que nós vamos ter então, né? O que eu denomino de inequação exponencial, na verdade é uma inequação que a gente vai ter a incógnita no expoente. Então a inequação exponencial ela caracteriza-se pela presença da incógnita no expoente e, claro, além disso, para ser uma inequação tem que ter um dos sinais de desigualdade. Ou o sinal de maior que, menor que, maior do que ou igual, ou menor do que ou igual. Alguns exemplos de inequações exponenciais que a gente pode citar seria 3 elevado a x menor que 9, 2 elevado a x mais 4 maior do que ou igual a 32. Outro exemplo que a gente poderia ter seria 2 quintos elevado a x ao quadrado mais 1 menor que 5 meios elevado ao cubo. Bem, para a gente resolver uma inequação exponencial, a gente vai observar as seguintes condições, desde que as bases sejam iguais. Então, com isso, a gente já percebe que para resolver uma inequação exponencial, a gente vai ter que primeiro igualar as bases, né? Então, o que a gente vai observar? Quando a base A for maior do que 1, nós sabemos que a função é crescente. Então, sendo a base A maior do que 1, a gente vai conservar o sinal da desigualdade, isso para comparar os expoentes. Como assim? Se a gente tiver a elevado a n maior do que a elevado a n, eu vou cortar as bases a e vou manter a desigualdade, então vai ficar que m é maior do que n. Se a gente tiver, por exemplo, que a elevado a m é menor do que a elevado a n, a gente também pode cortar as bases a e dizer que m é menor do que n, comparando os expoentes. Claro, né, quando eu estou supondo que essa base a é maior do que 1. Por outro lado, se a gente tiver a base entre 0 e 1, que é o caso onde a gente vai ter uma função decrescente, a gente vai inverter o sinal da desigualdade para comparar os expoentes. Então você vai poder cortar as bases, mas na hora que você for comparar os expoentes, você inverte o sinal da desigualdade. Como assim? Se eu tiver que a elevado a m é maior do que a elevado a n, sendo essa base A entre 0 e 1, eu vou então cortar as bases e vou dizer que m é menor do que n. Observem que a gente inverteu aí o sinal da desigualdade. Por outro lado, se eu tiver que a elevado a m é menor do que a elevado a n, quando eu cortar essas bases, inverto a desigualdade, porque a base está entre 0 e 1, e a gente pode então afirmar que m é maior do que n. Bem, então na prática, se a base for maior do que 1, você corta as bases e compara normalmente o expoente, sem inverter nada, né, mantendo a desigualdade. Por outro lado, se a base estiver entre 0 e 1, quando você cortar as bases, você vai comparar os expoentes, mas invertendo a desigualdade. Bem, vamos fazer aí o primeiro exemplo. Eu quero resolver as inequações a seguir. No item A, nós temos 2 elevado a x maior do que 32. O nosso primeiro trabalho aqui tem que ser a gente igualar as bases. Para isso, a gente vai observar que esse 32 é 2 à quinta. Então, a gente vai ter que 2 elevado a x é maior do que 2 à quinta. Nesse momento, eu posso cortar as bases 2 e comparar os expoentes. Então, você vai ter que x é maior do que 5. Observemos que como a base 2 é maior do que 1, não há necessidade de a gente inverter a desigualdade. Na verdade, a gente só mantém a desigualdade. Desse modo, o conjunto solução nesse item A seria o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 5. O item B me traz 2/3 elevado a x ao quadrado menor do que ou igual a 8 sobre 27. Então, mesmo caso do anterior, a gente vai ter que primeiro igualar as bases. Para isso, eu vou pegar esse 8 sobre 27 e vamos reescrevê-lo como sendo 2/3 elevado ao cubo, que seria, na verdade, 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. Bem, desse modo, a gente vai ter, então, que 2/3 elevado a x ao quadrado é menor do que ou igual a 2/3 elevado ao cubo. O que eu faço nesse momento? A gente vai, então, cortar as bases, e aí, como a base está entre 0 e 1, já que 2/3 é aproximadamente 0,66, a gente vai cortar as bases e vai inverter a desigualdade. Desse modo, você vai ter que x ao quadrado é maior do que ou igual a 3. Bem, se x ao quadrado é maior do que ou igual a 3, então a gente tem a inequação do segundo grau, x ao quadrado menos 3 maior ou igual a 0.
Quando a gente resolver esta inequação do segundo grau, a gente vai ter então, resolvendo a equação equivalente a esta inequação, a gente vai encontrar duas raízes. As raízes serão menos raiz de 3 e mais raiz de 3, ou simplesmente raiz de 3. Para que eu resolvi a equação? Porque a partir da equação eu faço o estudo do sinal da parábola e a gente chega então na resposta da inequação. O que a gente pode observar? Nós temos que as raízes são menos raiz de 3 e raiz de 3 positivo. E essa parábola ela tem concavidade para cima. Por quê? Porque antes do x ao quadrado tem um valor positivo, que é o 1. Se a parábola tem concavidade para cima, a gente vai ter que os valores positivos dessa parábola, por que valores positivos? Porque eu quero valores maiores do que ou iguais a zero. Então a gente vai procurar valores positivos ou nulos, Os valores positivos dessa parábola, eles vão estar à esquerda do menos raiz de 3 e à direita do raiz de 3. Ou seja, os valores positivos dessa parábola, eles vão ocorrer para x menor do que ou igual a menos a raiz de 3 ou x maior do que ou igual a raiz quadrada de 3. Desse modo, o conjunto de solução dessa inequação vai ser o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é menor do que ou igual a menos a raiz de 3 ou x maior do que ou igual a raiz quadrada de 3. O item C nós temos a inequação 16 elevado a x mais 1 maior do que ou igual a 64 elevado a x menos 1. O que eu vou fazer nesse momento? Nós precisamos igualar as bases. Para isso, vamos observar que 16 é, na verdade, 2 à quarta. E que 64 é 2 elevado à sexta. Você vai fatorar o 16 e o 64 para obter esses valores. Então, no lugar do 16, você coloca 2 à quarta, isso elevado a x mais 1, maior do que ou igual. No lugar do 64, você coloca 2 à sexta, elevado a x menos 1. Nós temos, então, agora uma potência de potência. Vocês sabem que potência de potência repete a base e multiplica os expoentes. Então, quando você tiver a multiplicação do 4 pelo x mais 1, você vai obter 4x mais 4. Então, no primeiro membro vai ficar 2 elevado a 4x mais 4. Isso é maior do que ou igual. No segundo membro, quando você pegar o 6 multiplicado pelo x menos 1, vai ficar 6x menos 6. Então, no segundo membro fica 2 elevado a 6x menos 6. Agora a gente vai cortar as bases e comparar os expoentes. E aí, como a base 2 ela é maior do que 1, você não vai precisar mudar em nada a desigualdade. Com isso fica 4x mais 4 maior do que ou igual a 6x menos 6. Isto é uma inequação do primeiro grau. Nós sabemos que a gente vai fazer letra de um lado, número do outro. Feito isso, a gente tem 4x menos 6x será maior do que ou igual a menos 6 menos o 4. 4x menos 6x vai dar menos 2x, maior do que ou igual, menos 6 com menos 4 vai dar menos 10. Se menos 2x é maior do que ou igual a menos 10, a gente vai então trocar o sinal de todo mundo, por causa que a nossa inequação está começando com sinal negativo, só que você troca o sinal de todo mundo e inverte a desigualdade. Feito isso, a gente vai ter que 2x é menor do que ou igual a 10. Agora eu passo esse 2 dividindo, então x é menor do que ou igual a 10 dividido para 2, portanto x menor do que ou igual a 5. Portanto, o conjunto de solução desse item C é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é menor do que ou igual a 5. Vamos para o item D. 2 elevado a x menos 1 maior do que a raiz cúbica de 16. Inicialmente, a gente vai tentar igualar as bases. Para isso, a gente vai fatorar o 16 e obter 2 à quarta. Então, fica 2 elevado a x menos 1 maior do que a raiz cúbica de 2 à quarta. Bem, em seguida, eu vou transformar essa raiz cúbica de 2 à quarta, na verdade, numa potência, Porque nós sabemos que toda raiz é, na verdade, uma potência de expoente fracionário. Quando você transformar essa raiz em uma potência, você vai obter 2 elevado a 4 terços. Por quê? Porque na fração que vai ficar no expoente, o denominador é o índice da raiz. Como a raiz é cúbica, o índice é 3. Então vai ficar um 3 aí embaixo. E o numerador é o expoente que você tem dentro da raiz. O expoente dentro da raiz é um 4.
por isso então vai ficar um 4 em cima. Daí você obtém que 2 elevado a x menos 1 é maior do que 2 elevado a 4 terços. Nesse momento eu vou cortar as bases e comparar os expoentes. Então x menos 1 maior do que 4 terços, logo x é maior do que 4 terços mais 1. Quando nós pegarmos 4 terços mais 1, vamos lembrar que isso é equivalente a 4 terços mais 3 terços, né? Igualando os denominadores. 4 mais 3 dá 7 sobre 3. Ou seja, x é maior do que 7 sobre 3. Portanto, o conjunto de solução seria o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 7 terços. O item L traz a inequação 0,1 elevado a x menos 2 menor do que ou igual a 0,0001. Bem, inicialmente nós vamos igualar as bases. Para que a gente possa igualar essas bases, vamos lembrar de que esse 0,001, na verdade, isso seria 0,1 elevado a 4. Então você vai obter 0,1 elevado a x menos 2 menor do que ou igual a 0,1 elevado a 4. Como as bases estão iguais, a gente vai então cortar as bases e comparar os expoentes. Mas aí vai ter aquele cuidado, né? Como a gente tem uma base 0,1 entre 0 e 1, quando eu for comparar os expoentes, eu terei que inverter a desigualdade. Então fica x menos 2 maior do que ou igual a 4. Bem, daí para frente é normal, passo 2 somando. Então x é maior do que ou igual a 4 mais 2, logo x é maior do que ou igual a 6. Portanto, o conjunto de solução do item E seria conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior do que ou igual a 6. O item F, bem parecido com os itens anteriores. 2/5 elevado a x mais 1, menor do que ou igual a 25 sobre 4. Logicamente, o nosso primeiro trabalho vai ser tentar igualar as bases. Para a gente tentar igualar as bases, a gente vai observar a seguinte situação. Esse 25 é 5 ao quadrado e esse 4 é 2 ao quadrado. Acontece que da forma como está, a gente vai ter as 5 sobre 2, né? E na verdade o que eu tenho é 2 sobre 5. A gente teria que 2/5 elevado a x mais 1 é menor do que ou igual a 5/2 elevado ao quadrado. Como é que você faz para deixar as duas bases 2/5, né? Para que você inverta a segunda fração, basta que você coloque um menos no expoente. Lembrem que esse menos no expoente, ele inverte a fração. Então você vai repetir o 2/5 elevado a x mais 1, menor do que ou igual a 2/5 elevado a menos 2. Esse menos aí no expoente, como eu falei agora há pouco, é exatamente para que a gente possa inverter a fração. Bem, agora a gente vai cortar as bases iguais e comparar os expoentes. Lembrando que a base 2/5 está entre 0 e 1. Então a gente vai ter que inverter a desigualdade. Desse modo vai ficar x mais 1 maior do que ou igual a menos 2. Passo 1 para o outro lado com o sinal trocado. Então x é maior do que ou igual a menos 2 menos 1. Ou seja, x maior do que ou igual a menos 3. Portanto, o conjunto de solução nessa nossa inequação seria o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que a gente vai ter o x maior do que ou igual ao menos 3. Vamos então para o segundo exemplo, também para a gente resolver algumas inequações exponenciais, só que agora a gente vai ter umas inequações um pouco mais elaboradas, digamos assim. O item A eu tenho 2 elevado a x mais 2, menos 2 elevado a x menos 1, mais 2 elevado a x menor do que ou igual a 18. O que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai aplicar as propriedades de potência. A gente vai lembrar, por exemplo, que a gente tem uma soma no expoente quando eu tiver um produto de potência de mesma base. E eu tenho uma subtração no expoente quando eu tiver uma divisão de potência de mesma base. Então é isso que nós vamos fazer. No lugar desse 2 elevado a x mais 2, eu transformo no produto de potência. 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. Menos. No lugar do 2 elevado a x menos 1, eu transformo na divisão de potências. 2 elevado a x dividido para 2 elevado a 1. Aí, claro, mais o 2 elevado a x menor do que ou igual a 18. Vamos então resolver as potências. 2 ao quadrado dá 4 e 2 elevado a 1 dá 2. Então ficaria 2 elevado a x vezes 4 menos
2 elevado a x sobre 2, mais 2 elevado a x menor do que ou igual a 18. O que eu vou fazer nesse momento? Nesse momento eu vou só dar uma invertida, né? Inverter o 4 vezes 2 elevado a x. Era 2 elevado a x vezes 4, eu inverti. O restante eu só repeti. E aí o passo seguinte é a gente tentar igualar os denominadores. Para que a gente tente igualar os denominadores, né? Como eu tinha uma fração de denominador 2, a gente deve tentar deixar todos os demais denominadores iguais a 2. Para isso, você vai pegar esse 4 vezes 2 elevado a x e vai reescrever como sendo 8 vezes 2 elevado a x sobre 2. Menos o 2 elevado a x sobre 2 repete, porque ele já está com o denominador 2. E o 2 elevado a x você reescreve como 2 vezes 2 elevado a x sobre 2. Isso menor do que ou igual a 18. O que nós vamos fazer nesse momento? A gente vai juntar essas potências. 8 vezes 2 elevado a x menos o 2 elevado a x dá 7 vezes 2 elevado a x. Mais 2 vezes o 2 elevado a x, 7 mais 2 dá 9. Então fica 9 vezes 2 elevado a x, tudo isso sobre 2, menor do que ou igual a 18. O que a gente faz então agora, né? Agora a gente vai pegar e vai multiplicar tudo por 2. Por que a gente vai multiplicar tudo por 2? Na verdade, a gente vai tentar aí, cancelar o denominador. Como a gente tem um denominador 2, eu multiplico a desigualdade por 2 nos dois membros para que a gente possa cancelar a fração. Então, vocês estão vendo o 2 multiplicando dos dois lados da desigualdade. No primeiro membro, eu corto o 2 com o 2, vai sobrar 9 vezes 2 elevado a x, menor do que ou igual. No segundo membro, 2 vezes 18, 36. Nesse momento, eu pego o 9 que está multiplicando, passo dividindo, ou uma maneira equivalente, eu divido os dois lados da desigualdade por 9, para poder cancelar esse 9. Quando eu dividir os dois lados da desigualdade por 9, no primeiro membro, eu corto 9 com 9, vai sobrar 2 elevado a x, menor do que ou igual a 36 dividido para 9, que é 4. Bem, se 2 elevado a x é menor do que ou igual a 4, vamos relembrar que esse 4 é 2 ao quadrado. Então, 2 elevado a x é menor do que ou igual a 2 ao quadrado. Nesse momento, a gente pode cortar as bases e comparar os expoentes. Comparando os expoentes, a gente vai ter que o x é menor do que ou igual a 2. E aí, claro, né, com a base que eu cancelei, a base 2 era maior do que 1, não houve a necessidade de a gente inverter a desigualdade. Portanto, o conjunto de solução nesse item A seria o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é menor do que ou igual a 2. Vamos para o item B. 3 vezes 9 elevado a x mais 8 vezes 3 elevado a x menos 3 maior do que 0. Bem, nesse item B, a gente não vai poder aplicar as propriedades, né, que a gente utilizou no item A. No item A, a gente utilizou as propriedades do produto de potência e da divisão de potências. Por que eu não posso aplicar nesse item B? Exatamente porque a gente não tem no expoente soma nem subtração de expoente, né? Como a gente não tem nem soma e nem subtração, não pode aplicar as propriedades que eu citei. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai aplicar uma outra propriedade de potência, né? E essa outra propriedade de potência que a gente vai aplicar seria, no caso, a potência de potência. O que a gente vai fazer? Nós vamos enxergar que esse 9, o 9 elevado a x, né? O 9 é 3 ao quadrado. Então, você pode reescrever esta equação como sendo 3 vezes 3 ao quadrado elevado a x, mais 8 vezes 3 elevado a x, menos 3 maior do que 0. Agora eu vou nessa potência de potência e vou só trocar de lugar o expoente 2 com o expoente x. Trocando os dois de lugar, observem como fica, né? Vai ficar 3 vezes 3 elevado a x ao quadrado, mais 8 vezes 3 elevado a x, menos 3 maior do que 0. O que eu faço nesse momento? Esse 3 elevado a x, a gente vai fazer uma troca de variáveis. Eu vou dizer que 3 elevado a x é igual a y, por exemplo. Na hora que eu faço essa troca de variáveis, colocando no lugar do 3 elevado a x o y,
a gente vai ter a seguinte situação: 3 vezes y² mais 8 vezes o y menos 3 maior do que zero. Isso me dá a inequação do segundo grau, 3y² mais 8y menos 3 maior do que zero. Vamos relembrar, né? Quando a gente vai resolver uma inequação do segundo grau, na verdade a gente tem que primeiro determinar quem são as suas raízes. Então, na verdade, a gente vai ter que primeiro resolver a equação do segundo grau correspondente a esta inequação. Para isso, vamos observar aí que o termo A é 3, o termo B é 8 e o termo C é menos 3. Então, você vai aplicar a fórmula de delta, bonitinho, né? Substitui aí os valores, faça os cálculos equivalentes na fórmula de delta e você vai perceber que o delta é 100. Aplicada a fórmula de delta, a gente vai então para a fórmula de Bhaskara, para encontrar o valor do y. Do mesmo jeito, substitui os valores. Ao substituir os valores, fazer os devidos cálculos, a gente vai ter que o y é menos 8 mais ou menos 10 sobre 6. Então, você vai quebrar em dois cálculos. O y' será menos 8 mais 10 dividido para 6. Menos 8 mais 10 dá 2. 2 sobre 6, quando a gente simplificar, dá a fração 1/3. Por outro lado, o y duas linhas é menos 8 menos 10 sobre 6. Menos 8 menos 10 dá menos 18. Menos 18 dividido para 6 dá menos 3. Resolvemos então a nossa equação, né? A gente encontrou então aí como raízes da equação do segundo grau 1/3 e menos 3. O que a gente vai fazer agora, né? Agora vamos destrocar as variáveis. Como a gente sabe que o y é 3 elevado a x, então a gente vai ter para o y' igual a 1/3, fazendo aí a troca de variáveis, na verdade destrocando as variáveis, eu teria que 3 elevado a x é igual a 1/3. Vamos lembrar que esse 1/3, na verdade, é 3 a menos 1. Então, 3 elevado a x é igual a 3 a menos 1. Eu posso, então, cortar as bases e comparar os expoentes, seria x igual a 1, negativo, né? X igual a menos 1. Por outro lado, quando o x, na verdade, quando o y é igual a menos 3, a gente vai ter que o y sendo igual a menos 3, o 3 elevado a x dá menos 3. E aí você percebe que isso aqui não convém, porque não existe x pertencente aos reais, tal que 3 elevado a x dê um valor negativo. Ou seja, a única solução, entre aspas, que nós temos é quando o y é 1/3, que eu vou ter esse x igual a menos 1. Bem, gente, mas o que me interessa, na verdade, é a solução da inequação, né? Como é que fica a solução da inequação? Vamos observar o seguinte. O conjunto solução, ele vai ser o conjunto solução da inequação do segundo grau. Qual é a equação do segundo grau? 3y² mais 8y menos 3 maior do que zero. Essa inequação do segundo grau, como a parábola tem concavidade para cima, a gente vai ter que ela vai assumir valores positivos maiores do que zero à esquerda da menor solução, da menor raiz, e à direita da maior raiz. À esquerda da menor raiz seria y menor do que menos 3. E à direita da maior raiz seria y maior do que 1/3. Ou seja, então esta inequação do segundo grau, o conjunto de solução dela seria y pertencente aos reais, tal que y é menor do que menos 3 ou y é maior do que 1/3. Então vocês podem relembrar que esse y igual a menos 3, ele não convém para nós. Desse modo, essa parte aí do y menor do que menos 3, ela não vai ser conveniente para a gente. A única coisa que vai ser conveniente para a gente é o y maior do que 1/3. E se lembrem que quando o y é 1/3, o x é menos 1. Então a gente pode reescrever o conjunto de solução da seguinte maneira. O conjunto de solução da inequação exponencial é x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 1. Desse modo, a gente finaliza essa videoaula, onde nós falamos sobre inequações exponenciais.